Boa tarde, pessoal. Estamos aí começando a impressão da lição, o que eu entendi sobre o estudo, né, da palavra dessa semana, o estudo sistemático, né, lição da escola sabatina, que usamos, né, material é disponibilizado pela Casa Publicadora Brasileira, que, como eu disse, né, estudamos aí temas relacionados à palavra de Deus, que seria esse trimestre é o livro de Atos dos Apóstolos. E uma dica de leitura para você adquirir cada vez mais conhecimento é o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White. Textos muito esclarecedores, muito boa leitura mesmo, né? Cada tema aqui relacionado na lição tem ali no capítulo, nos capítulos subdivididos, então torna mais compreensível para você. Olha, sensacional a leitura. E você que está chegando hoje aí no canal, prazer, meu nome é Sérgio, né? Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha aí, divulgue, porque digamos assim, é um papo entre irmãos aí sobre o que a gente estudou da lição da Escola Sabatina, já cumprimentando aí a classe número 1 da Igreja de Vista Alegre, aí Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, né? O pessoal da classe não pode ficar aí sem estar inscrito no canal, né, gente? Porque, poxa, aqui tô representando nossa classe aí, né? Vamos dar uma forcinha aí pro brother de vocês, tá? Pentecostes. Foi o tema que a gente estudou essa semana, que significa quinquagésimo, né? A palavra Pentecostes. Até tem aqui achei no computador, eu escrevi, ele fiz algumas anotações. Olha que interessante, a palavra Pentecostes, né? Significa o quinquagésimo dia. Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa, né? Portanto, era o primeiro dia da semana e também chamado de festa das semanas, festa da colheita ou festa das primícias. Cristo ressuscitou, né, como as primícias dos que dormem, 40 dias realizou sinais e maravilhas, mostrou estar, né, vivo, e 10 dias depois da sua ascensão, o Espírito Santo é derramado, né, aos discípulos. E a lição vem falando que, conforme o mandamento, conforme a ordem de Cristo, os discípulos ficaram no cenáculo orando, se preparando, e naqueles momentos eles começaram a ter a visão espiritual, né, mais aguçada, começaram a entender, vinha à mente as palavras de Jesus, e eles começaram a pensar, puxa vida, era isso que ele queria dizer quando estava se referindo a tal assunto, a sua missão, ao seu sofrimento. E eles começaram, aí o Espírito Santo, né, começaram a ver tudo isso enquanto estavam se preparando para essa jornada. Eu se lembrava que ele disse que viria um Consolador, né, que os capacitaria, que estaria com eles, né? Então, olha só quanta coisa os discípulos estavam, né, tendo a sua mente ali um verdadeiro flashback, mas além disso, digamos assim, foi uma caída de ficha. Eles se acertaram entre si, eles se acertaram com Deus, eles estavam em paz e conforme, né, estava estipulado, conforme a Bíblia, né, estipulou a profecia, eles estavam agora recebendo. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, atuava, mas não em sua plenitude, né? Agora ali, com o Pentecostes, eles iam receber com plenitude, com uma manifestação maior, seria dada a cada um dos seus discípulos, como estava acontecendo na cidade, várias festividades religiosas, né? Eles estavam ali para os festejos e não tinha só pessoas da cidade, tinham pessoas de várias localidades, até vários idiomas diferentes, e quando o Espírito foi derramado aos discípulos, eles começaram a falar nas línguas maternas das pessoas que estavam ali. Atos 2, 5:12 deixa claro que os ouvintes, eles estavam maravilhados. Nossa, mas como que eles estão falando? Por que eu estou ouvindo, né, essa galera falando na minha língua materna? E o que eles estavam pregando? Estavam pregando, né, a Cristo crucificado, Cristo que ressurgiu, Cristo que era perdão e salvação. E eles escutaram todos na sua língua materna. Então, assim, gente, a palavra até que fala sobre essa linguagem que foi usada é dialectos, que significa idioma de uma outra nação ou região. Então são idiomas conhecidos, ninguém falou nada que ninguém pudesse entender, certo, gente? Que fique bem claro. E esse dom de línguas foi usado pelos discípulos, né, dado por Deus, como outros dons que foram dados para os discípulos. Né? O dom de línguas teve o seu propósito e em algum momento pode ter tido novamente um uso, ou no futuro pode ser que tenhamos um uso se for necessário, né? Se Deus quiser nos usar e nós estejamos no meio de repente de um lugar desconhecido, de um povo desconhecido, se for da vontade dele, poderemos ser usados, mas que fique claro que naquela época era necessário, por quê?
foi um dom necessário. E os dons de Deus, no momento em que é propício serem usados, eles se manifestam através daqueles a quem Deus concedeu esses dons, né? Então, sobre a questão, né, essa questão das línguas, então todo mundo, gente, ouviu na sua língua materna. Eram línguas conhecidas, não era nada desconhecido. Para alguns até desconhecidos, porque foi algo espetacular, algo fantástico, e que muitos leigos não conseguiram entender e classificaram como se os discípulos estivessem embriagados, bêbados, e logo aí vem o sermão de Pedro. Pedro perde um pouco da atenção ali e disse, gente, eles não estão embriagados, né? Bem pelo contrário, nem é hora para isso, uma hora comum de ficar bêbado. O que está acontecendo simplesmente é o que o profeta Joel profetizou ali em Joel 2, que é o derramamento do Espírito Santo, e aqueles a quem o Espírito é concedido fariam sinais, maravilhas, fariam coisas fantásticas, como no meio de uma multidão de N pessoas com línguas diferentes, todos ouvirem o Evangelho na sua língua materna, uma das maravilhas, né? Que o derramamento do Espírito concederia aos discípulos de Jesus fazerem, né, pessoal? Então foi isso que Pedro pregou, né? E também falando ali sobre Jesus. Olha, Jesus, aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês injuriaram, esse é Cristo e Senhor, está, né, à destra de Deus, à direita de Deus, e ele foi exaltado nos céus. E Cristo com seus discípulos, ali podemos ver em João 14, que quando ele subisse, viria o Consolador, viria o Espírito Santo. Então, o que quer dizer, né? Que a missão de Cristo foi bem sucedida, pela graça de Deus, foi muito bem sucedida. Temos a salvação em Cristo Jesus. Deus aceitou o seu sacrifício. Então, no momento que isso foi aceito, Deus está no céu. E o que ele prometeu quando subisse? Quem viria? O Espírito Santo. É uma prova de que a missão, né? Uma das provas que a missão foi completada com total êxito para a salvação, para a minha salvação, para a sua salvação, né? Para termos aí o privilégio de um dia vermos Jesus face a face e termos a certeza do perdão dos nossos pecados. Uma coisa interessante que a lição fala também, porque Pedro estava pregando para essas pessoas e muitos tiveram contato com os acontecimentos relacionados à morte de Jesus e se apavoraram porque, vamos dizer num termo mais atual, caíram na real do que realmente aconteceu e de quem realmente eles presenciaram a morte, o que estava acontecendo, e um certo sentimento de temor e tremor, vamos dizer assim, inundou o coração dessas pessoas e eles, minha nossa, crucificamos o nosso Salvador, ele era Cristo, o que fazer agora? E Pedro fala para eles que eles deveriam se arrepender, pedir perdão, né, e ser batizados. E o que aconteceria? No momento que você se arrepende, arrependimento, lembrando, uma guinada na sua vida, uma mudança radical, né, uma proposta nova de vida no seu coração. Através do batismo nós simbolizamos isso, né? Tomamos a decisão e vamos mostrar de forma pública que essa é a nossa decisão, é assim que queremos viver. Você é batizado, sepultamento do pecado, ressurreição para uma nova vida, e a lição fala que nesse momento você também recebe o dom, né, do Espírito Santo. Você recebe aí um toque de Deus na sua vida, uma capacidade especial que vai te ajudar a não ser um simples membro de uma congregação, mas sim um agente de transformação aonde, né, você vive, onde você reside. Você vai ser um discípulo aí de Cristo, assim como os discípulos fizeram a sua obra. Você vai continuar essa obra, vai proclamar aí a verdade do Evangelho até podemos ver o nosso Cristo nas nuvens do céu. Essa foi a lição, então, que possamos, assim como os discípulos, né, nos preparar, pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos ser agentes, como eu já falei, agentes de transformação nesse mundo, colaboradores de Jesus nessa missão magnífica que é mostrar ao mundo a verdade do Evangelho e mostrar que há esperança, perdão e salvação em Cristo Jesus. Gente, muito obrigado, foi bom ter estado com vocês aqui. Deixa aí, curte, dá o seu joinha, escreve aí alguma coisa que eu deixei passar por alto, de repente pra gente conversar, trocar uma ideia aí nos comentários. Mas foi muito bom ter dividido esse tempo com vocês aí, estudando um pouquinho da Palavra de Deus. Um forte abraço e amanhã, né, vamos começar a lição A Vida na Igreja Primitiva. Tirar lições aí dos nossos primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, para também colocarmos, trazer um pouquinho para o futuro e ver o que podemos fazer, né, para termos o mesmo padrão de excelência que eles tinham na igreja primitiva com relação ao evangelismo, com relação à palavra de Deus, à pregação do evangelho. Muito obrigado, pessoal. Então,
até amanhã com o start da lição número 3, já é lição 3, o tempo passa depressa, né? Então tá, um forte abraço e até amanhã, tchau, tchau. Um bom restante, já estamos aí nas horas sagradas do sábado já. Se você está assistindo esse vídeo, estamos bem pertinho do pôr do sol, né? E esse vídeo está sendo publicado aí nesse momento aí para você poder ter esse contato. Talvez se você não tem ninguém para conversar sobre a lição, oi, tô aqui para conversar com você sobre a lição dessa semana. Então, forte abraço aí, um bom restante de sábado e nos vemos amanhã, sábado com o start da lição. Até mais.